Olá, hoje mais um programa Mesa Podcasts. Temos aqui ao redor da mesa pessoas já bastante conhecidas dos associados, dos conveniados, dos nossos parceiros e vamos discutir vários assuntos, como sempre, empreendedorismo, investimentos, negócios e hoje, por que não também, colocar aqui na pauta o assunto política. Discutir o futuro da cidade de Catanduva, com homens, com cidadãos, pró-homens de Catanduva, que vão estar trazendo uma nova modalidade de fazer política até. São catanduvenses que criaram um grupo chamado Versus e que tem o foco no diálogo, né, sobre o desenvolvimento especificamente de Catanduva. É formado por empresários de diferentes segmentos, membros de organizações civis diversas, e a ideia é abrir discussão sobre temas relativos ou relevantes que impactam em curto e longo prazo as cidades não só de Catanduva, como também da região. E compõem este grupo pessoas do setor público, privado, terceiro setor, e estão aqui hoje com a gente ao redor da mesa, Fábio Rinaldi Manzano, que na última eleição foi candidato a vice-prefeito na chapa do Ricardo Rebelato. Temos também o Sigmar Emílio Pastore Filho, que vou passar a chamar de Sigmar, né? Porque Perfeito. seu nome é quase mais comprido que o meu. E também o Marcos Escobar, que hoje está do lado de lá, né? Ele vai ser entrevistado. E a nossa tarefa é difícil, hein, Marcos? É isso aí. Barra pesada, é um peso pesado, né? Da economia, já acostumado aqui a debater sobre todos esses temas que nós comentamos aqui e que hoje nós vamos saber exatamente o que significa versus, né? Como surgiu esse grupo, qual a finalidade. E eu passo a palavra inicial para você dar, até como anfitrião aí, dando as boas-vindas ao Sigmar e também ao Fábio Manzano. Tá bom. Obrigado aí, né, Fábio, pela presença, Sigmar. Pessoas aí que tive o prazer de conhecer melhor, né, voltando para Catanduva. Pessoas compromissadas, né, Marco? Obrigado mais ou menos você aí pela participação, né, aí com a gente. Então, a ideia, assim, surgiu isso em março desse ano. Um grupo de cidadãos, né, vamos se dizer assim, nos procurou, né? Foi coisa mesmo de tomar uma cerveja, sentar numa mesa, tomar um café e muito preocupado com a situação da cidade de uma maneira geral. E a gente não está falando só de política, de partido. Não, nós estamos falando realmente da situação, da forma que a cidade, nesses últimos anos, foi conduzida, como ela está sendo conduzida. E, então, esse grupo de pessoas, né, cresceu um pouco, depois foram convidadas outras pessoas, e está bem diversificado, né? Tem médico, tem empresário, tem advogado, né? Tem João Manzano, que trabalhou no setor público, o Sigmar já trabalhou também no setor público, conhece bem as questões públicas. Futuramente queremos convidar a participar do grupo gente da área de saúde, gente da área da educação, porque, enfim, o Versus vem com uma pegada, né, pelo menos de 20 anos aí de planejamento para a cidade, né? A gente vai abrir debates, abrir discussões, e não estamos aqui para fazer crítica, falar de A, de B, de C, de partido. A gente vai fazer crítica quando for necessário em cima de algum projeto que a gente acha que, dentro do conceito que o grupo está trazendo, ele vai fazer, vamos dizer, mal para a cidade ou mal para o contribuinte e mal para a gente que é cidadão aqui da cidade, né? E o interessante é que esse grupo também já vem há algum tempo, a gente está conversando com algumas pessoas que está questionando, poxa vida, toda a cidade, né? Vamos citar alguns exemplos aqui da região, por exemplo, olha São José do Rio Preto, Votuporanga, né? Fernandópolis, Mirassol, Olímpia agora está despontando. Aí você vai para Bauru, você vai para Presidente Prudente, você vai próximo aqui a Araraquara, São Carlos, né, que se definiu aí com polo de educação, de tecnologia. Todo mundo está se definindo como cidade, como região. E eu vejo que nós aqui nós não sabemos ainda realmente o que Catanduva quer ser para 20 anos, né? Onde que nós vamos focar. E a ideia desse grupo é contribuir para que a gente, né, para que a gente ajude
a cidade a encontrar o seu caminho, né? As suas fortalezas. Então essa foi a ideia do Versus. Nós já vamos aos poucos, toda semana nós vamos estar divulgando aí alguns temas, algumas pautas. A gente já tem, vamos dizer, o nosso DNA já está escrito, né? Futuramente a gente vai colocar quais são os nossos princípios, né? E nós estamos abrangendo tudo, né? Estamos abrangendo a educação, a tecnologia, a saúde, o planejamento, o desenvolvimento, o emprego. E isso, de novo, num planejamento de 20 anos. A gente viu, né? Provavelmente nós vamos lá ver como é que funciona. O caso aí que parece que está funcionando bem é Votuporanga, né? Que Votuporanga, a gente está ouvindo já de relatos de pessoas, de empresários, que foi um grupo talvez parecido com o nosso aí que nós estamos criando, né? Foram um grupo de empresários, de pessoas que estavam preocupadas com a cidade. E hoje, pelo que eu estou vendo aí, parece que Votuporanga está se despontando, né? Só elogios. Tem política? Tem, né? Mas não tem politicagem, né? Enfim, a gente deve ir lá conhecer esse modelo. Tem alguns modelos de cidades do sul também, do país, que estão indo muito bem. Eu conheci modelos ali, por exemplo, do Centro-Oeste, que é como Rio Verde, Lucas do Rio Verde, Sorriso, que são cidades assim que têm um planejamento muito bacana assim de desenvolvimento econômico, né? E que estão funcionando muito bem, né? Não estão passando aí por muito bem essa fase que nós estamos vivendo agora de pandemia, de crise, de tudo mais, né? Então essa que é a nossa ideia. Acho que depois o Manzano e o Sigmar vai comentar um pouco também, né? Um pouco das nossas intenções desse grupo, né? E enfim, a ideia é realmente a gente contribuir de uma forma honesta, positiva, né? Planejada, para que a cidade de Catanduva realmente passe para um outro patamar, né? Muito bem. Bom, o Marcos, ele dispensa assim, mais apresentação, porque ele está sempre aqui no Mesa Podcast, e eu gostaria que o Sidmar se apresentasse, enfim, profissão, estado civil, quais são os seus objetivos no Grupo Versus, enfim, Sigmar. Bom, Marcos. Seja bem-vindo, prazer recebê-lo aqui no Mesa Podcast. Não, imagina, eu que agradeço mesmo o convite e até a oportunidade de estar aqui. Bem rapidamente, eu sou advogado, atuo como advogado hoje, também sou empresário lotérico hoje, tenho uma lotérica aqui, uma lotérica em Sertãozinho. Inclusive, enquanto Escobar estava mencionando as outras cidades, Sertãozinho é uma cidade que eu passei a conhecer mais de um ano para cá e também me surpreende, eu acho que entra nesse rol de cidades de ponta que Catanduva tem que buscar conhecimento e buscar se equiparar, que é uma cidade do tamanho de Catanduva, e se você vai lá, você vê uma coisa totalmente diferente. E eu também trabalhei no ano 2019, eu assumi uma secretaria na prefeitura, né? Trabalhei junto com o Fábio aqui, então também tenho um certo conhecimento, já criei uma experiência dentro da administração pública. E no mais, assim, não tem muito o que falar. Primordialmente, eu, tanto quanto meus colegas aqui e o restante do pessoal do grupo, nós queremos buscar uma Catanduva para o futuro, que a gente possa fazer algo para contribuir, não como Sigmar, como Fábio, né? Não é uma coisa pessoal, mas uma coisa para deixar uma cidade que os nossos filhos vão estar aí vivendo e que pessoas possam ver Catanduva como uma cidade que vai abrigar elas, que vai dar oportunidades e tudo mais, né? Hoje, infelizmente, a gente vê que está sendo deixado um pouco de lado. Tudo bem que estamos passando por um período complicado, essa questão da pandemia foi uma curva, né? Foi um ponto fora da curva, porém a gente não pode se esquecer que isso vai passar, já está, né? Se tudo correr bem, a vacinação andando, está passando, e não adianta a gente ficar só falando, é a pandemia, a gente tem que pensar no futuro, e eu acho que a gente tem muito... Cada hora é uma coisa, né? Cada hora é uma, Cada hora é uma agora, coisa. Depois vai ser a dengue, Sim. Daqui a pouco vai ser a crise nos Estados Unidos. Pelo que eu pude perceber, é um movimento da sociedade, né, de cidadãos querendo discutir soluções. Soluções, enxergar soluções
para apresentar, ou seja, para alguém de vocês que vá eventualmente disputar uma eleição, ou então para quem estiver ocupando postos públicos, políticos na cidade. Isso, é a tal da crítica responsável, né? Mas vocês vão dar a cara, né? Vocês vão sem dúvida, sem dúvida. apresentar Até mesmo, e essa é a primeira oportunidade que nós estamos tendo, né? De realmente aparecer. A gente agradece demais a ACE, o podcast, por essa oportunidade. Isso aqui é um momento ímpar para o grupo, você pode ter certeza. E a nossa intenção não é de forma alguma... Claro, você age nos bastidores, mas de uma forma a sempre deixar muito claro qual que é a nossa opinião, quais são as nossas ideias, quais são as nossas soluções. E também não é interesse da gente deixar de elogiar uma coisa bem feita. Não vão partir para o embate político, para a briga puramente política. Pelo mero prazer de discutir, de forma alguma. É uma questão muito responsável mesmo. Acertou, fez bem, fez certo. Olha, meus parabéns, vamos continuar assim, estamos no caminho. Olha, isso infelizmente não foi uma coisa tão acertada, temos uma opinião divergente. Então, assim, é o tipo de coisa que qualquer grupo que trata com responsabilidade a questão da administração pública e gestão de dinheiro público, é uma coisa que a gente conversa sempre. Isso aí é fundamental. Responsabilidade com o dinheiro público é uma coisa que nós não abrimos mão. É um princípio norteador do grupo, sem sombra de dúvidas. E Marcos, eu acho que uma ponderação bastante pertinente é com relação à pluralidade que a gente está buscando do grupo, né? Então, se você pegar, você tem membros do grupo que são presidentes de clubes sociais da cidade, altos escalões de grupos sociais, a exemplo da maçonaria, pessoas envolvidas, inclusive com a associação comercial. Quer dizer, a gente tem uma pluralidade grande. Mas empresários dos diversos setores... Até aproveitando, você poderia divulgar o nome de mais alguém que já faz parte por exemplo, nós temos o Marcos De Vito, que é da Refrigerantes De Vito, também faz parte da diretoria do Clube de Tênis. Nós temos o Luiz César Pio, um pesquisador da área de agricultura, né, de pulverizadores, que é proprietário, empresário da empresa Herbicat, também da empresa Spraycom. Enfim, a gente tem pessoas de diversos segmentos, e a pluralidade é o que a gente está buscando. Sempre ligados por uma ideologia, e aí que é o nosso filtro, da eficiência, da eficácia, da responsabilidade com recursos públicos, e não só prefeitura, Câmara ou Poder Judiciário, mas também o terceiro setor. Quer dizer, qual a finalidade da APAI Catanduva hoje? Um exemplo, a APAI é muito bem vista, é um modelo para nacionalmente. Sim. Então, quer dizer, merece todos os elogios. E a gente gostaria, então... Elogio, apoio. Né? Apoio, elogio, exato. Então, a gente tem instituições que merecem ser exaltadas e, mais do que isso, líderes dessas instituições que merecem nosso apoio, né? E que merecem fazer parte, por que não, deste grupo. E aí, com base na eficiência, na eficácia, no respeito aos recursos públicos, né? Numa atuação de forma condizente e que preza por Catanduva ser um polo realmente de desenvolvimento. Então, por exemplo, criou-se a microrregião de Catanduva, né? Uma oportunidade, quer dizer, só no curto espaço de tempo, por exemplo, em Catanduva, a gente já teve reunião de prefeitos que, inclusive, coincidentemente, foi aqui na ACE, num novo movimento que a associação está fazendo, também é outra instituição que está indo de vento em popa. Por que não exaltar esse tipo de situação? Né? Alinhado exatamente à ideologia de um Estado mais liberal, da liberdade para as pessoas, né? Priorizando onde tem que ser priorizado, o assistencialismo na medida certa. Quer dizer, a Secretaria de Assistência Social de um município, de um estado, ela tem que existir, mas ela tem que ser na medida certa. Sim. Quer dizer, a responsabilidade fiscal, a responsabilidade fiscal acima de tudo, quer dizer, tem que gastar exatamente o que arrecada, primar por isso, né? Quer dizer, não adianta fazer só você ser um populista versus o estadista. A gente discutiu há uma semana atrás isso, né? Um texto do Stephen Kennedy, né? Inclusive no grupo. Quer dizer, uma visão de
Estado, né? Estado a partir da eficiência, de medidas de Estado, de medidas de um estadista, e não populista, né? E não para simplesmente mirando o voto. E a gente faz questão, inclusive, se for o caso, de ter membros, inclusive ligados a vários partidos. Acho que essa é o nosso rompimento de qualquer amarra. Nós não estamos vinculados, inclusive nacionalmente, a nenhum partido enquanto versus. Obviamente que cada um de nós temos os nossos compromissos individuais com diversas instituições, mas é importante frisar que enquanto versus nós temos outros princípios e ações que nos une, que nos fortalece. Inclusive, mas se eu pudesse complementar um pouco essa pergunta, dentro a minha vinda aqui para a associação comercial, a gente acabou conhecendo vários empresários, não só empresários, não, na área de música, na área da cultura, na área de entretenimento, né? Eram coisas que, particularmente, como eu fiquei muito tempo fora, eu não conhecia. Então eu vi que, por exemplo, assim, em Catanduva tem uma área, né, repetitivo, mas vamos falar de novo, né? Porque como esse programa também vai para diversos locais, né? Catanduva é muito forte no polo industrial. E muitas vezes o catanduvense nem sabe disso, né? Às vezes eu acho que talvez nem a prefeitura sabe muito bem definido isso. Você costuma destacar bastante sempre, né, sobre o setor energético, a agroindústria, tecnologia, a própria indústria, a metalurgia. A metalurgia em Catanduva é muito forte, pessoal. E o catanduvense, como eu, também não sabia. E eu acho que a maioria não sabe. Quer dizer, se a gente tem uma indústria forte que é metalúrgica, então nós temos que também prestar atenção pela prefeitura, esse pessoal tem que ficar, não, eles vão embora, né? Eles vão para outra cidade, são convidados. Então, aí nós temos a questão da energia, nós temos aqui uma questão que é muito forte, que também eu não conhecia, que é a questão da música. Nós somos uma cidade fantástica de conjuntos de música, né? É impressionante a quantidade de bandas, né? Então, quer dizer, poxa, isso aí gera hoje emprego, gera turismo, né? Gera oportunidades para vários profissionais, né? Aí você tem um polo educacional aqui que é fantástico. Agora está um polo de saúde que é destaque na região. Que, de novo, a gente não tá sabendo, vamos dizer, otimizar essas fortalezas nossas de uma forma organizada, né? Eu não vejo... É mais ou menos acordar, né? Despertar o gigante, seria isso? Mas porque assim, eu me lembro assim, na década de 80, eu tinha em torno dos 18 anos, 19, aí dependia. A gente via pela própria noite de Catanduva, como ela era uma noite muito, muito rica em eventos, em boates, em shows, né? Que é isso aí? É renda, né? Carnaval. A cidade tem muito trazia dinheiro, muitos turistas, né? A gente vê hoje, por exemplo, uma noite em Catanduva muito pobre no sentido de... Por quê? Porque a renda... Algum motivo, né? Então Catanduva sempre foi, né, uma cidade muito rica, né? Inclusive nós somos o segundo PIB per capita maior regional. E essas pessoas que às vezes querem uma oportunidade aqui estão indo para fora. Então... E uma outra coisa que chamou também a atenção, é que a gente já conversou sobre isso, é que você notou a ausência, a falta de um selo que identificasse a cidade de Catanduva. Exemplo, a cidade do ventilador, já foi a cidade capital do milho. Do carnaval. Nós já tivemos capital melhor carnaval do interior. Perdemos tudo, né? E hoje você, embora tenha setores e segmentos que são fortes e que se destacam na economia, mas Catanduva está encolhidinha, né? Ali está encolhida. Onde você vai... Eu tenho participado de algumas reuniões aí com o pessoal de São José do Rio Preto, do LID. Aí semana passada eu fui lá da FACESP, que é a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo. São 431 associações, né? Então toda a cidade está discutindo algum projeto, né? Até umas anos nós fomos uma do Sebrae, né? Não estou fazendo uma crítica, pessoal, só estou falando uma constatação. Ninguém fala de Catanduva. Você vai lá, o Olímpia está falando de aeroporto internacional, que está inaugurando um hotel de 1.000 pessoas, 1.000 vagas. Aí você vai para Rio Preto, está ampliando o aeroporto, está fazendo um selo verde, né? Está recebendo recursos do Banco Mundial para deixar a cidade limpa, organizada. E aí você vai para Votuporanga, está acontecendo tal coisa, vai para Araçatuba, não sei o quê. Todo mundo está realmente fazendo alguma coisa, né? E a gente vê essa que aqui falta de representatividade, não eu não sei quem pode responder então, essa exato, pergunta. Ela chegou a esse ponto por quê? Politicamente, Catanduva inclusive, acho que o Mazan também não cresceu, não temos se ninguém, sente forte, agora, representada. Não temos, você vê, nós vamos ter uma eleição agora para deputado. Quem que são os candidatos nossos?
Tem acho que 3 ou 4 intenções aqui em Catanduva, mas também Que não são sabemos, mais ou menos sempre os mesmos, né? são sempre os mesmos, mas não sabemos se vão sair também, né? E se vão ser apoiados, porque também se você não tiver... você vê Rio Preto já está um movimento fortíssimo, né? Já tem o candidato para governador, já tem para deputado federal, para estadual, Votuporanga já está lançando o seu... Quer dizer, já estão acontecendo as coisas, né? Isso com a associação comercial participando, com as instituições participando. Não estou falando que o... E você não... Então, e aqui eu não vejo nada. E não é que a gente é contra, né? Não falo diretamente... Uma preocupação muito grande, que eu acho que complementando o que o Marcos falou, é o seguinte. A gente tem um receio muito grande de que o catanduvense de que vai perdendo esse ímpeto, essa vontade de participar. Porque sabe aquela coisa, você vai deixando, nunca tem ninguém, vai chegar uma hora que o negócio vai acabar e você vai ter que plantar tudo de novo e vai ser um processo de anos. Então, acho que essa é uma preocupação muito forte no grupo, né, Fábio e Marcos? É uma questão de não deixar que Catanduva perca essa semente que já foi plantada. Chegamos, acho que no limite, né? Infelizmente, não tem mais. Então, assim, se a gente, num momento desse, não tomar essa frente, não estou falando que apareçam outros grupos, tal qual o Versus, é extremamente bem-vindo. Tomara que apareça, sem dúvida. Mas o importante é não deixar perder isso, porque começar tudo do zero de novo vai ser extremamente difícil. E o Grupo Versus, ele tem hoje uma prioridade? Vocês olharam para um determinado segmento da sociedade ou de Catanduva e falaram, olha, ali precisa ser atacado primeiro, é onde Catanduva vai muito mal? Nós não temos um câncer a ser atacado, né? Mas nós temos algumas pautas. Vários princípios. Né? Quer dizer, fortalecimento de autarquias ou a priorização de autarquias. Quando a gente fala de autarquia, a gente fala da SAEC, a gente fala do IMES-FAFICA. Isso, exatamente. A funerária municipal. Será que Catanduva precisa de uma funerária municipal ou esse serviço pode ser terceirizado? Ela é superavitária? Alguém já discutiu isso? A SAEC, a discussão lá tem que ser muito além dos 100% da taxa de esgoto, né? Que o que consome de água tem mais 100%. Não, ela é superavitária, ela tem como arcar, quer dizer, e o déficit do lixo que foi transferido para lá, ela tem que ter uma importância, a tarifa da água ela tem que inibir desperdícios, por exemplo, ela tem que ter capacidade de investimento, porque ela é sensível, era de saneamento, é uma joia que nós temos aqui. Sim, né? Sim. Quer dizer, a captação subterrânea totalmente em Catanduva, não tem outra forma, nós não temos volume hídrico para fazer de outra forma. Mas e o tratamento do lodo lá que está tirando da estação de tratamento? A vida útil da estação de tratamento? E os bairros que não têm? Os bairros de chácara, por exemplo, que não tem a rede coletora de esgoto. Essa pessoa precisa do caminhão da SAEC, eventualmente ele não está disponível, tem que contratar alguém e paga o 100%. Quer dizer, são discussões salutares. Né? A ferrovia, a retirada da ferrovia também, que o Marcos citou, eu acho que nós temos que retomar isso. Ô Rumo, cadê? Qual é o prazo? Mas alguém aventou que vai ter que mudar o traçado. Jesus, nós estamos falando de um projeto. Nós estamos falando de um projeto que foi custeado lá atrás, faz mais de 15 anos, e que envolve levantamento topográfico e desapropriações. Você vai mexer no traçado. Você vai mexer num traçado agora. Demora mais quantos anos para frente? Vocês vão vai chegar o momento que vocês vão participar também de sessões da Câmara Municipal para acompanhar projetos que estão sendo discutidos. A ideia é essa. Se não presencialmente, até por conta de uma dificuldade, mas através dos meios cabíveis e se manifestar quando for pertinente, elogiar atitudes que nós nos depararmos que tenham o mesmo DNA do grupo, das pessoas do grupo, ações empreendedoras, né? Fortalecimento desse tipo de ação, até para dar apoio a esse tipo de situação. Há pouco tempo atrás nós discutimos no grupo, por exemplo, Marcos, um dos vereadores, né, queria isentar o banco de horas dos funcionários da pandemia. Aí algum dos empresários falou, mas peraí, no meu comércio eu fui obrigado a ficar fechado, o cara foi para casa porque tinha um esquema de revezamento, a prefeitura interveio, ele foi remunerado e agora ele não vai nem pagar aquelas horas que eventualmente ele fez um revezamento. Peraí, que coisa é essa? Esse salário sai do meu bolso também, né? E o prefeito parece que vetou, entrou com a DIN, enfim.
merece aplausos, porque nós, o empresariado, sabe o peso disso. E, eventualmente, o prefeito fica sozinho numa discussão dessa, não é? E, eventualmente, se dessem voz ao empresariado, porque os diretamente interessados vão estar lá, marcando presença, indo na Câmara, mas o empresariado também tem que externalizar sua opinião. Marcos, nós demos exemplos, né? Nós temos N temas, e por isso que, voltando, não temos um câncer, mas nós nos colocamos à disposição para discussões que tratem do futuro da cidade. Acompanhando mais de perto os problemas que estão sendo enfrentados e que podem ser corrigidos. Exatamente, elogiando quando tem que ser elogiado, se manifestando. Discutir projetos novos também. Eu vi aqui né? Nos princípios aí que vocês trazer elencaram projetos aqui, novos também. Né? Vocês elencaram vários princípios aqui, eu vi aqui um que chamou atenção. Menos Estado e mais cidadãos. E o outro, não endividamento público. Gostaria que vocês esmiuçassem isso aí para a gente. O Manzano, se pudesse ler os princípios, acho que seria bom. A gente já é um documento que a gente já tem pré-elaborado, a gente está refinando esse documento, né? E é uma das condições para quem futuramente for participar do grupo, que estiver dentro desses princípios aí. Então, nossos princípios, abertos, né? Transparência, né? Quer dizer, do poder público. Do poder público e também das associações e entidades que recebam verba pública, né? Honestidade, isso, né? Quer dizer, eu acho que não deveria nem ser princípio, né? Que não deveria ser exatamente. Então a regra. É a regra. A gente vai primar por isso. A não barganha política, gente. Peraí, nomear alguém porque tinha um grupo, porque apoiou, não, a gente não quer isso. Tem que ser técnico. Tem que ser técnico. Saiu no regional essa semana. Se você fala na nomeação da equipe de governo. Exato. Qualquer tipo de cargo qualquer público. Tipo de cargo público, né? Então saiu esse final de semana, por exemplo, que a prefeitura cometeu um erro infantil de colocar numa licitação descrição de equipamentos com marcas. Ô Marco, nós temos uma cidade de 120 mil habitantes. Nós temos um orçamento de mais de 500 milhões de reais no município. Nós não podemos aceitar esse tipo de situação. Tanto que foi suspensa. Tanto que foi suspensa pelo Tribunal de Contas. A diminuição de privilégios, ou seja, né, quer dizer, o prefeito ou mesmo a Câmara, o número de motoristas, o número de carros, as benesses de viagens, etc. Nós precisamos rever isso, inclusive do funcionalismo. Quer dizer, será que é condizente em Catanduva ter o 14º salário para o funcionalismo público? 14º, eu estou falando, não estou falando 13º. Né? Isso vai ser discutido. Enfim, desburocratização, facilitação e agilidade. Né? Os processos na prefeitura ainda são em papel. Sim. Né? Quer dizer, nem o judiciário tem mais processo em papel, a prefeitura ainda despacha numa capa azul. Se o cara quer fazer carga, ele tem que ir lá na prefeitura tirar cópia. Quer dizer, Jesus, onde nós estamos vivendo? Fora o que gasta de impressora, exato. Né, de papel. Eu tive lá 5 meses, lá a gente viu. E a demora, né? Não, e a demora. Demora, Marcos, mas assim, a quantidade de papel hoje, se você somar no ano... O empresariado, o Fabinho vai terminar depois de elencar aí, falar também, divulgar sobre os outros princípios, mas assim, a gente percebe que o empresário, principalmente, ele reclama demais da demora, da burocracia que existe. Exemplo, para abrir uma empresa. Sim. Ou para conseguir uma reforma, ou para conseguir transformar uma rua terreno, que é mão em contramão, enfim. Ô, Marco, e terreno? O que tem de demanda de empresário que quer construir fábricas novas, quer um espaço e não consegue encontrar. O plano diretor é muito amarrado, então olha um déficit que a gente tem com a população de Catanduva, que a prefeitura tem. Né? E, enfim, que é culpa minha também, de todo mundo, que de alguma forma não se manifestou por isso. Aonde se instala os circos da cidade, lá é considerado uma área estritamente residencial. Já tentou-se fazer empreendimento e lá não se consegue. Então alguém tem que olhar isso e falar, ali, Jesus... inclusive, onde agora... Acho que ainda está instalado, né? Um circo ali na Avenida José Nelson Machado, ali próximo ao Pontilhão São Vicente de Paulo. Ali é um terreno particular, né? Exato. É uma barbaridade. Um terreno daquele tamanho, naquela localização, tomando porque isso custa para a municipalidade. E ser usado de maneira especulativa até para aluguel para parques, circos. Mas a culpa também é do poder público. Então, não o que está o circo hoje, mas aquele que tem um estacionamento de veículos do lado, o proprietário já procurou a prefeitura algumas vezes e a legislação não permite. Ou uma interpretação da legislação não permite, quer dizer, então vamos analisar isso. Um terreno público no centro da cidade custa muito caro,
Porque para você cuidar da periferia, o transporte público, a saúde, a educação, a rede de água, o armazenamento de água, ele acaba encarecendo. Toda cidade que ela não é concisa e que ela deixa vazios urbanos, ela é cara. Nós não podemos ter isso, né? Então, o não endividamento público, responsabilidade fiscal. Nós não podemos mais ter uma administração municipal que deixe dívidas. Não pode furar o teto, que está um assunto aí bastante... recorrente no governo federal, né, federal, Marcos? né? Exatamente. Exato, mas nós não podemos abrir mão disso. Eu acho que o não endividamento público é ponto pacífico, né? Não tem, não faz. Corta, né? Quer dizer, menos Estado e mais cidadãos. Nós precisamos de 13 secretarias. Será que obras, será que planejamento, será que meio ambiente não dá para ser unificado novamente? Né? Enfim, cumprimento de contratos e continuidade. Até aproveitando aqui sobre esse enxugamento aí da máquina, você poderia até dar, qualquer um de vocês aí, a opinião sobre o meio ambiente estar na SAEC, né? A coleta do lixo, mais precisamente. E a gente percebe, o discurso é de que isso levou a endividamento, né? Gastos excessivos para a SAEC. A saúde da SAEC, por exemplo, já não é tão saudável como era há tempos atrás. Não, pode. Você participou. Bom, na verdade é o seguinte, mas quando se transferiu o contrato da coleta de lixo para a SAEC, na prefeitura ele já era deficitário. Então a prefeitura arrecada algo em torno de 3,5 milhões, 4 milhões, e ela gasta com o contrato com a empresa que coleta o lixo quase 7, 8, se eu não me engano, está por volta disso. Dobro, então, praticamente, né? Então, ele tem um déficit. Quando se jogou essa responsabilidade na SAEC, que é perfeitamente cabível, as cidades maiores estão fazendo isso realmente, são empresas públicas ambientais, né? E gerenciam essa parte também, foi junto a esse déficit. Então, eventualmente, hoje, por ser deficitário esse contrato, está se usando o dinheiro da água e do esgoto também para custear esse contrato do lixo. Mas são serviços ambientais, a coleta de lixo é um serviço essencial, inclusive, né? Então, é esse sentido que fala-se que ela foi afetada. Mas também daria para reestruturar a SAEC e na medida do possível, usar também esses recursos para manutenção de praças, de áreas verdes, também é um serviço ambiental. Então, será que ela não tem que ser analisada, otimizada? Vai ao encontro da eficiência e eficácia que nós estamos falando com os recursos públicos, né? Até um tempo atrás devolvia esse dinheiro para a prefeitura, agora não devolve mais, fica lá. Mas e aí? Vamos fazer concurso público, contratar mais gente, ou mais benefício, ou enfim, né? Será que é isso? Né? Será que é isso? Então, continuando, né? Cumprimento de contratos e continuidade. Não dá para um prefeito entrar e falar, isso não é meu. Então, de novo, elogiando o que tem que ser elogiado, o pagamento do dissídio é louvável. Só que alguém tem que pensar e falar assim, gente, então quando eu for fazer uma proposta de dissídio, eu não posso cometer os erros do passado. Como é que eu entro na justiça e saio perdendo mais de 20 milhões? A prefeitura, em tempos passados, entrou na justiça contra uma greve e saiu desse processo que ela propôs devendo 20 milhões. Isso tem que ser discutido num determinado momento, né? Então, o cumprimento de contratos e continuidade é louvável. Quer dizer, redução administrativa e priorização de recursos, né? Quer dizer, e aí, aonde a gente consegue reduzir? Aonde que a gente consegue priorizar? Porque saúde, educação e, eventualmente, assistência social e a segurança pública, que a gente tem que... Na verdade, a função da Guarda Municipal não é essa, mas ela acaba também complementando, porque a gente tem um déficit nessa área, são praticamente essenciais. E aí, você tem o desenvolvimento econômico, você tem esporte, você tem lazer, você tem inclusão social, você tem... E aí? Quer dizer, recurso para tudo, a gente acaba chegando à conclusão, com exceção de um tempo de pandemia, onde parou a educação e agora esse ano vão ter dificuldades em cumprir os 25%, inclusive os municípios, né, vão ter essa dificuldade, porque não vai conseguir... Veja, né, a Constituição obriga você a investir mais em educação. Vem uma época de pandemia, você não tem onde gastar. Tem um monte de prefeito fazendo obras para poder gastar o dinheiro. Mas, enfim, isso tem que ser revisto. Quer dizer, redução administrativa e priorização. E o último aqui dos princípios é não ao viés ideológico. Não tem um viés ideológico, não tem uma cultura, mas ele gosta do PT, o outro gosta... Não. PSDB, quer dizer, nós só temos um viés ideológico, que são esses princípios, independente de onde essa pessoa que faz parte do grupo esteja inserida. Uma outra coisa, uma outra discussão que eu sempre vejo, mas nunca vejo, assim, não sinto a solução desse grande problema.
Eu acho que vocês devem ter uma visão sobre isso. O transporte coletivo na cidade de Catanduva. O Fábio já foi secretário, o Marcos também, embora por muito pouco tempo, mas a gente percebe que o que as companhias de transporte coletivo recebem é muito pouco e é um trabalho deficitário. Falou-se até em municipalização, essa coisa toda. O que a gente percebe é que a população ela é severamente prejudicada por um transporte de baixa qualidade, deficitária, sem cumprimento de horários, enfim. Vocês têm uma ideia, uma visão de como resolver esse problema? Porque até então eu ouvia dizer que nos programas de governo, o padre inclusive falou muito de uma solução até com a municipalização. Na visão de vocês, como pode ser resolvido esse grave e um problema assim, seríssimo, principalmente para quem depende exclusivamente do transporte coletivo? Bom, Marcos, é arrumar meios alternativos, né? O transporte que está aí ele é insustentável, seja pelos 40% ou mais de gratuidades. Então, Catanduva tem uma gratuidade que várias cidades não têm, que é dos 60 aos 65 anos. O Estatuto do Idoso acima de 65 anos garante. Essa idade. É uma alternativa. Precisaria ter você tolhe um pouquinho, política. Você tolhe um pouquinho a gratuidade. É antipopular? É antipopular. A outra hipótese é em uma microrregião. Numa microrregião como a nossa, a gente pode fazer um transporte e aí terceirizar ele de forma regional. A gente pode ter uma empresa da microrregião integrando. Isso pode dar sustentabilidade. Você tem uma tarifa única aplicada em todos os municípios e você agrega usuários do sistema. E ainda sem dizer que hoje o transporte coletivo é subsidiado, né? Muito, está sendo muito subsidiado. Então, por vários tempos se relutou em fazer isso. Chegou a pandemia e não teve como, e agora o subsídio está muito alto. Então, veja, a população que usa esse serviço, será que não era melhor pensar e ver um cartão de motoristas de aplicativos credenciados? Será que não era melhor a terceirização e não a exclusividade? Tem que se pensar, né? Fato é que nós temos um transporte que ele é insustentável por ele mesmo. E a prefeitura hoje está pegando o dinheiro de todos os contribuintes e injetando para manter esse transporte rodando e ainda até pouco tempo atrás com horários reduzidos. Não sei se ainda hoje está. Né? Então a gente tem um problema. Uma coisa importante que a gente sempre conversou sobre é a fiscalização desse tipo de contrato, né, Fábio? Que é fundamental que quem está gerindo esse contrato, como o Fábio falou, tem um subsídio enorme, tem especificações muito pontuais. Então, assim, é muito importante que a Secretaria de Administração Pública em si faça de toda forma a fiscalização e, infelizmente, métodos até um pouco antipopulares, se for o caso, que sejam aplicados, porque senão você não vai conseguir chegar à finalidade, que é ter essa responsabilidade com o dinheiro público que a gente sempre fala. Tem uma outra pergunta aqui, olha, que eu acho bastante interessante, as soluções encontradas para os temas debatidos, isso do Versus, né, do Grupo Versus, serão também apresentadas para a população? De que forma isso seria feito? Não, eu acho que, inclusive, nós acabamos de criar nossas redes sociais. Sim. Que foi quando nós decidimos dar a cara. Então seria um canal de hoje é o principal canal de comunicação, né? Nós não somos uma empresa de comunicação, como o Fábio lembrou no começo da entrevista. Então, inclusive, lá nós já abrimos o espaço para receber demandas do cidadão, da população em si, e automaticamente vai ser o nosso maior canal de comunicação para apresentar essas soluções, para fazer uma avaliação positiva do que tem que ser feito e, eventualmente, uma avaliação negativa. Hoje a rede social movimenta, claro, estamos começando agora, não temos muitos inscritos ainda, né? Mas é Versus Catanduva, né? O nosso Instagram, acho que quem quiser. Eu acho que eu tenho o endereço aqui. Versus Catanduva. Exatamente. E na Grupo Versus Catanduva, é o Facebook, e o Instagram @Versus Catanduva. Versus Catanduva. Então, ali é o nosso principal canal de comunicação.
E Que já começou a vai ser ser usada, ali, Sigmar. Já começou. Mas também nós soltamos, acho que foi na sexta-feira, né? Já soltando aí alguns grupos que a gente O grupo conhece. hoje tem quantos participantes, quantos membros? Em torno de quantas O pessoas grupo hoje? do Versus, Isso. nós estamos com quase 10, né? 10 pessoas, né? 10 pessoas nos membros ativos Dos que estão membros ativos. participando, mas as Ativos, redes sociais é. ainda estão sendo povoadas, né, Marcos? E pessoas que se interessarem, que tiverem vontade de participar, como é que vai ser feito isso? Uma avaliação, uma seleção, para dar o Sim, ok sim. para que a pessoa possa participar? Então, na verdade, assim, a primeira coisa, essa pessoa está aberta, que não o Manzano e o Sigmar falaram. A questão que a gente é partidário, não queremos. Inclusive, a gente quer que tenha essa questão aí da mesclagem, da flexibilidade, né? Plural, né? Da pluralidade, na verdade, né? E assim, se a pessoa tiver interesse, nós também vamos estar conversando com algumas pessoas. E se a gente tiver no interesse, a gente vai conversar. Nós temos um grupo, a gente submete esse grupo da pessoa. Se a pessoa realmente tiver interesse nesses princípios, tiver dentro do que a gente tem colocado escrito, a intenção é que o grupo cresça, realmente se fortaleça. O grupo vai chegar a ter um presidente, vai ter uma diretoria com secretários, tesoureiros, ou todos participam em igualdade de condição, com os mesmos deveres e os mesmos direitos? Não, na verdade, assim, Marco, o grupo, como ele vem praticamente do DNA empresarial, vem, né? Praticamente, né? Não que a gente vai restringir de novo o pessoal de saúde, de educação, pelo contrário, nós vamos aceitar, enfim, o pessoal também não tem distinção de renda. A ideia nossa é a gente ter tudo isso em papel, né? Formalizar uma sociedade para que realmente isso aí, como é um trabalho para a gente está pensando para 20 anos, né? A hora que a gente criar um corpo, criar uma estrutura, né, que nós estamos sendo criados, a ideia é colocar isso tudo no papel, né? E ter uma formalização. E um dos desafios principais, Marcos, é a dedicação, né, a participação, porque isso é difícil até em outros tipos de atividades, né? Então a gente está selecionando, né, mano? Que ainda todo mais mundo que hoje tem é muito ocupado, muita. Então a ideia é que a gente também cuide disso, que as pessoas que realmente façam parte, que elas tenham essa interação e tenham uma participação. Senão não tem por que ela estar ativa nesse grupo. E aí a gente prefere que o grupo seja, o crescimento dele seja controlado, mas efetivamente de pessoas que possam contribuir. E vai chegar também o momento em que vai ser necessário, né? É indispensável uma sede para vocês se reunirem. Já pensaram nisso? Assim, a gente já está pensando, Marco, que na verdade assim, a gente saiu do start aí, né? Uma startup, né? De planejamento para Catandu, mas a gente está pensando já em algum local. Não temos definido ainda, né? Tem vários empresários que já falaram que pode usar uma sala, mas o que eu falo assim, a gente não pode também, vamos dizer, burocratizar, virar muita coisa muito amarrada, muito. A ideia é que a gente use as redes sociais que são baratas, que ela seja organizada, tenha bons temas, né? Bons debates, e as pessoas venham pelo projeto e venham pela discussão, né? A sociedade ela vem se organizando, né? Vem buscando, inclusive, assim, ser mais ouvida, digamos, ser um grito de, sei lá, de alerta e que seja ouvido por alguém. Vocês acham que esse caminho que vocês escolheram pode trazer benefícios a médio, a curto, médio, longo prazo, enfim? Vocês estão preparados para... Porque a gente percebe assim que no começo tudo é lindo, maravilhoso, né? Tudo é um mar de rosa, mas depois começam a surgir as dificuldades, então aí é que... Por isso que a gente precisa de gente que realmente está afim, está empenhado de participar, porque na verdade é um projeto longo, né? Mas eu estou muito otimista, Marco. A gente, de novo, se a gente fortalecer pessoas que deixam um pedacinho do seu tempo, né, na contribuição, no apoio, eu acho que a cidade está carente disso. Eu não estou lembrado de nenhum grupo que teve essa pegada, como o Versus aqui em Catanduva. Eu fiquei tempo fora, mas eu não sei, vocês dois talvez. Eu não lembro, tem alguém com esse propósito. Já tem alguns grupos desses que estão sendo feitos Brasil afora, que tem dado muito certo, né? A sociedade realmente está participando. Então eu acredito que sim, que nós vamos... E quem sabe nós já temos a eleição para o ano que vem, quem sabe a gente desse grupo a gente já sai com
apoiando realmente um candidato para a cidade aí, como deputado. É uma colocação até bastante importante sua. Desde que esses e qual o critério que vocês vão usar para escolher determinado candidato ou quem vai representar, na visão de vocês, a cidade de Catanduva? Então, basicamente ele tem que estar alinhado com os princípios, né? Pôr na salinha escura, né? fazer um corredor polonês. Então, na verdade, assim, né? Não, ele vai ter que estar alinhado com os princípios que o Fábio acabou de ler. Isso são princípios, assim, não que sejam escritos na pedra bruta, mas a gente vai exigir, né, que o candidato tenha uma conduta e não simplesmente queira o verso como um palanque para falar que está junto com o verso, de forma alguma. Eu acho que a pessoa que assinar ou que seja no fio do bigode isso com a gente e cumprir, que tem um comprometimento, que tem esse comprometimento, vai contar com o nosso apoio. Mas é alguém que vai ter que participar do Versus, vai ter que prometer alguma coisa. De forma alguma. Ele vai ter que prometer ter uma atuação dentro dos nossos princípios. E de que maneira vocês querem se reunir? Semanalmente, quinzenalmente, ou somente quando tiver uma demanda e que existir um motivo realmente que justifique? Hoje, com as redes sociais, Marco, hoje ficou mais fácil as reuniões, né? A gente está se reunindo praticamente... A gente está se falando todo dia, né? Depois que nós lançamos uma página, a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente já se fala. Inclusive, o podcast hoje, né? Sentamos, acho que hoje de manhã, vamos fazer, tal, né? A ideia nossa é soltar uma pauta inicial toda semana, já com uma pauta. Essa semana nós vamos soltar o podcast, que é o lançamento, né? E semana que vem a gente já vai, toda semana, uma pauta que a gente vai definir no grupo e vamos soltar, né? Já temos uma pessoa aí, um jornalista, que já vai fazer um trabalho para a gente, né? De nos ajudar a divulgar nas mídias. E a gente vai agora pôr a mão na massa e divulgar temas que a gente acha importantes para a cidade, né? A regularidade também é um foco, quer dizer, então toda semana nós temos o compromisso de abordar um determinado tema. Pelo menos um, né? Pelo menos um. E eventualmente se manifestar sobre isso de forma aí imparcial e com esses princípios aí ligados ao empreendedorismo e ao empresariado. Bom, muito bem. Eu acho que o tempo nosso praticamente está esgotado. E eu gostaria das considerações finais do Marcos, do Sigmar e também do Fábio. Acrescentar mais alguma coisa que seja interessante. Eu só queria reforçar assim, né, Marcos? Acho que eu até comentei no início do programa. A gente, por exemplo, assim, que vê um pouco o que está acontecendo aí em outras cidades, né, em outros países, né, eu acho que tudo é possível. Inclusive é mais fácil a gente fazer isso em cidades menores, né? Nós temos uma população aqui que é muito boa, né, tem uma educação aqui excelente, nós logisticamente, né, estamos numa cidade privilegiada, nós temos, que nem vocês citaram aí, a questão da água. Você vê quantas cidades agora nessa crise hídrica ficaram sem água, que eu conheço de empresário que não tinha água na fábrica, não consegue produzir porque não tem água. O estado de Goiás é caótico, né? O cara não consegue, tem que parar a fábrica. Eu tenho um privilégio de ter muita água aqui, muito sol. Nós temos um setor aqui, nós somos a 7ª região exportadora, nós somos muito fortes na exportação, nós somos fortes na indústria, na agro, quer dizer, nós temos tudo para dar certo, e nós temos uma cidade que não tem problemas de violência, né? Pouca violência aqui, né? Você vê pelo número de condomínios que tem Catanduva. Então, eu estava conversando outro dia com o comandante da polícia aí, militar, teve aquele evento que aconteceu no centro da cidade, e falou, olha, eu vim de fora, Catanduva é difícil acontecer algum... Né? Claro que temos problemas, mas não são problemas... Quer dizer, isso atrai gente para morar aqui, né? Se você tiver projetos de empresa, de ensino para as crianças, né? Todo mundo quer uma cidade como Catanduva para morar, né? Eu preferiria morar aqui do que morar em Rio Preto. Rio Preto uma estrutura é melhor, mas... Poxa, se você tem uma estrutura bacana aqui, as escolas, você não tem violência, você tem um trabalho digno, né? As coisas funcionam. Então, é preferível morar aqui, né? Do que ir para uma cidade maior. Quer dizer, nós somos bem servidos de rodovias. Então, é isso que eu acho. Nós temos que levantar, vamos dizer,
A ideia do grupo aí é levantar esse urso que ficou hibernando muito tempo. Né? Um autoestima ao catanduvense, ao empresário catanduvense, aos músicos catanduvenses. Sentir orgulho da sua cidade por... Tem que sentir orgulho. Não só por um motivo, por vários mas motivos. Eu saí daqui para estudar, então eu tinha orgulho de falar, pô, Catanduva é cidade do carnaval. E até hoje tem gente que fala, nossa, Catanduva, quantos carnavais eu fui para lá, né? Quer dizer, eu tenho muito orgulho de falar que é uma cidade aqui que é boa nessas qualidades que eu coloquei aí, né? Então, eu acho que nós temos tudo para dar certo, mas nós precisamos realmente que as pessoas também queiram, né, se empenham. Nós estamos aí abertos para que fomentar as pessoas para que a gente deixe uma cidade melhor, né? Nossos filhos, para a gente, inclusive, né? Que o imposto aqui é caro, né? Eu morei em outra cidade, o imposto aqui é um absurdo, né? Não dá mais para... Você está afugentando investidores. Ninguém quer morar em Catanduva. O que você paga hoje de imposto aqui vai para Pindorama ali. Eu moro na chácara, no Jardim Oriental. Né? Você passa ali o riozinho, já deve ser 1/3 do IPTU que eu pago. O que é diferente? Entendeu? Então é isso. Eu acho que temos tudo para dar certo. Estamos aí. Se alguém quiser que a gente converse, tira as dúvidas, né? A gente realmente precisa de apoio agora, São pessoas bem intencionadas, a gente está... Vamos errar, né? Mas a gente quer buscar pessoas que realmente queiram uma cidade melhor. E, né, pode ser uma utopia, mas esse é o objetivo do grupo aí, né? Se dedicar um tempo da nossa vida para trazer coisas melhores para a cidade. Sigmar, o seu recado. Bom, não vou repetir, né, o que o Marcos já falou. Eu acho que ele foi preciso em tudo que ele falou. E, principalmente, agradecer a oportunidade do Mesa Podcast de poder fazer com que nós aparecêssemos para o cidadão catanduvense, deixar nosso recado e pedir mais uma vez, pessoal que nos ouçam, pesquisa lá no Facebook, no Instagram, Versus Catanduva, vai aparecer os nossos canais, as nossas páginas. Se inscrevam, acompanhem, opinem, e eu acho que todo mundo junto a gente vai ter condição de fazer uma coisa melhor. O Marcos falou que saiu para estudar. Eu não sou de Catanduva, eu sou de uma cidadezinha que se chama Fernando Prestes, que fica a 50 quilômetros daqui, uma cidade muito pequena, e eu fiz o contrário que ele fez. Eu vim de Fernando Prestes para cá, para estudar e para trabalhar no começo da minha vida. Eu vim com 15 anos para cá, então... eu tenho muito a agradecer a Catanduva, porque foi a cidade que me acolheu, que me formou, que me deixou ser quem eu sou hoje. Então, assim, o que eu penso? Eu tenho que, chegou a hora, de alguma forma, dar a minha contribuição para tudo que Catanduva pôde me oferecer até hoje. Então, é por meio desse grupo agora que nós estamos começando essa semente de mostarda que, com certeza, vai crescer. Vai germinar e vamos colher muitos frutos, muitos bons frutos disso. Fabinho Manzano, a sua palavra final para Marcos, quem está assistindo o Mesa Podcast. Bom, primeiro agradecer a oportunidade, né? Eu acho que salutar a abertura que você nos dá sempre, viu, Marco? Não, mas olha, quando é a favor de Catanduva... É isso. Tô dentro. O Fernando, a Natália, que estão aqui também ajudando, né? E eu acho que o que a gente está tentando é dar uma oportunidade para sair do sofá e do controle remoto e né, sair do inconformismo sem causa. Eu acho que tem muito espaço para a gente ocupar, para já se preocupar com a cidade antes de uma eleição, que seja no clube, que seja, né, só por uma ganância pessoal. Eu acho que tem muito espaço para a gente contribuir. Então a ideia é essa, é colocar em pauta as pessoas se indignarem, mas externalizar essa indignação, e nós vamos ser um canal. Porque muitas vezes, Marcos, a gente vê exatamente isso. Quer dizer, você não concorda, mas não vou me dispor, né? E aí fica o pessoal que é organizado lá através da CUT ou através do partido A, B, C, né? E esse pessoal acaba mobilização. A mobilização, exatamente. Eu acho que a palavra-chave é mobilização e compartilhamento. Eu acho que a ideia é essa. Então, 3 palavras, vai. Compartilhamento, mobilização e pluralidade. Com uma análise de determinados princípios que a gente não abre mão. Olha, eu particularmente fiquei satisfeito com a ideia de vocês, com o surgimento do Grupo Versus.
Porque o interessante é quando a gente percebe que tem gente se mobilizando, se juntando a favor de Catanduva, né? E a gente sempre teve orgulho da cidade que a gente mora, onde a gente criou os filhos, hoje cria até os netos. E assim, quando a gente vê Catanduva se destacar por um motivo ou por outro, é motivo de orgulho. E a gente, né? Sem dúvida. E às vezes até para tirar feliz, aquela satisfeito. rusga, viu, Marcos, do versus. O versus é contra? Não. Então vamos pensar na linguagem, né? Quer dizer, versus ou prosa. Nós queremos deixar uma linguagem mais fácil, mais aprazível, em versos. Mas também nós queremos oferecer o contraponto, o X da questão. Quer dizer, a gente que quer... é salutar, né, para a democracia. Sim. Então, pensando nesses dois aspectos, é transformar um diálogo mais ameno, mas também não fugir de quando tiver que fazer um contraponto. Nós tivemos aqui reunidos em volta aqui do Mesa Podcast, o Fábio Manzano, o Sigmar Pastore e o Marcos Roberto Escobar, que é presidente da ACE, que participa com a gente aqui das entrevistas. E hoje Hoje eu estou como economista, viu, Marcos? hoje como economista. Hoje é economista. Sempre dando também a palhinha lá no Conecta Catanduva, né? Isso aí. E você sabe que tem bastante gente que segue os seus conselhos lá na economia. E aí, Tá perdendo dinheiro? não, tem gente até que tá até ganhando de qualquer forma, de uma forma ou de outra, ganhando dinheiro. Isso é muito bom. É uma prestação de serviço, né? Então, certeza. é uma coisa que contribui. E nós que estamos próximos aqui podemos tirar uma casquinha a mais do Marcos economista, né? As pois ações, a dica de ação, dica de mercado, isso é excelente, tá? Então, não percam. O homem é bom no mercado também, viu, Marcos? Agradecemos a sua atenção, você ter acompanhado o Mesa Podcast de hoje e falamos aqui com esses amigos nossos aqui, esse pessoal bastante bacana e que está com essa proposta aí que eu acho que tem tudo para dar certo. Ok? Ok, um abraço. Grande abraço Obrigado, a todos. muito Muito obrigado. obrigado. Muito obrigado. Forte a todos. abraço a todos.